Alô, amigos. Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Trago hoje para vocês um jornalista que tem muita história para contar, o meu amigo Alain Dupré. Como está, Alain? Fausto, olha, é um enorme prazer estar com você. Vamos ver se eu lembro de todas as histórias, né? A gente vai ficando velho, a memória vai se apagando. Lembra assim, a gente estava conversando agora há pouco sobre a idade, né? É verdade. Mas estamos ainda com a cabeça boa, graças a Deus, né? É verdade. O Alain Dupré, ele é jornalista, especialista em economia e negócios, ele é mestre de cerimônias também e professor de técnicas de expressão verbal e apresentação em público. Depois do programa ele vai querer me analisar, eu tenho certeza. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, Alain? Muito obrigado, Fausto. Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. Eu nasci no bairro do Ipiranga. No Ipiranga, ipiranguista. Bem ao lado do Museu do Ipiranga. Tanto que Sim. as fotos que eu tenho quando era aprendendo a andar, eu estava caminhando com a minha mãe nos jardins do museu. Sim. Né? Mas logo depois a gente mudou para a Zona Sul, para o bairro do Brooklyn. E aí eu passei a vida toda praticamente na região da Zona Sul. Os estudos foram como? Em que colégio? Olha, eu estudei primeiro em grupo escolar, tinha um grupo escolar chamado A primeira escola, na verdade, foi uma escola de freiras. Sim. Aí eu fiz o Jardim da Infância e o primeiro ano primário no Beatíssima Virgem Maria. Avenida Adolfo Pinheiro. Famoso BA na Avenida Morumbi. Morumbi. Depois eu fui para uma escola pública, que era o Martim Francisco, na Vila Nova Conceição. Fiz o segundo ano primário lá. E o terceiro e o quarto ano primário eu fiz, né, num colégio que tinha acabado de ser instalado. Era uma escola estadual, aqueles galpões de madeira, você lembra? Sim, claro. Então, eu fiz o terceiro e quarto ano primário na Rua Guararapes, lá no Cidade de Monções, bem pertinho da Hípica Paulista. Depois eu fui para o Alberto Conte, o famoso Alberto Conte, onde eu fiz o ginásio e o colegial. O Alberto Conte era uma referência na época, um dos colégios do estado, o melhor nível de ensino. Eu me lembro disso. Só para te dar uma ideia... O Ricardo Couto estudou lá também. O Ricardo Couto fez colegial com a gente. O colégio era fantástico, Fausto. Só para você ter uma ideia, da nossa turma toda, ninguém fez cursinho. E todo mundo entrou em faculdade direto. Era uma escola forte. Era muito forte. Era muito forte. E você, nessa época, já queria ser jornalista? Como é essa história? Na verdade, eu não queria ser jornalista. Meu pai é arquiteto, meu irmão é arquiteto, a família toda ligada muito. Meu avô era engenheiro. E o sonho até do meu próprio pai era que eu fosse engenheiro. Aí eu, na verdade, eu fiz um teste vocacional na época e uma das carreiras que apareceu é que eu poderia ser diplomata, veja você. Aí eu comentei com meu pai, falei, eu quero ser diplomata. Também não tinha muita ideia exatamente do que seria a carreira de diplomacia. Não soou bem para ele, achou que não era uma profissão adequada para o sexo masculino, né? Ele era muito preconceituoso naquele tempo. Sim. Bobagem, mas infelizmente era verdade. Aí meu avô tinha uma fazenda e meu sonho, na verdade, era ser criador de gado leiteiro e ter um laticínio próprio. Era um sonho. E eu fui estudar medicina veterinária. Entrei na medicina veterinária da USP. E quando eu terminei o primeiro ano, eu estava em Itanhaém com o Ricardo Couto. Estávamos na praia conversando e eu falei, Ricardo, eu não quero ser veterinário. Eu vou ser médico de cachorro e gato, e a gente estava isso era 1966. Então é muito diferente o mercado. Não se falava em pet, não existia pet shop, né? Cachorro comia resto de comida. Era um mundo totalmente diferente, né? Cachorro ficava preso no quintal com corrente. Era um outro mundo. E não era muito, vamos dizer assim, atraente a profissão. E o Ricardo disse o quê para você? O Ricardo falou, bom, naquela época, ele falou, olha, você no colégio sempre teve nota alta em redação. Se você não quer fazer um teste, o Estadão está procurando repórter.
Ele já estava no Estadão? Ele já tinha passado pelo Jornal do Brasil, pela Gazeta de Santo Amaro, ele já estava construindo uma carreira jornalística. Aí ele falou, vai lá e faz um teste no Estadão. Eu falei, mas não tenho nenhuma formação, nada. Ele falou, não precisa. O que o Estadão quer é gente que saiba escrever. Aí eu fui para lá, ele me apresentou, o Clóvis Rossi era o chefe de reportagem e editor local. O Clóvis Rossi me mandou escrever uns negócios lá, né? Pegou um texto, falou, olha, reescreve isso. Fui lá para a máquina de escrever. Felizmente, naquela época, a gente fazia curso de datilografia. O meu foi o Underwood. Então. Então eu sabia escrever a máquina. Aí eu fiz o teste e ele falou, olha, tá legal. Quando você pode começar? Eu falei, começa amanhã. Assim. Isso foi em novembro de 1967. Vai fazer 60 anos, daqui a 2 anos, né? 2 anos e pouco. Então, na Gazeta de Santo Amaro, o Ricardo Couto começou comigo em 62. Sim. Depois, o Ludenberg, aliás, ele encontrou comigo recentemente e falou, olha, eu acabei roubando você lá da Gazeta de Santo Amaro, mas fiz bem, não fiz? Claro que fez. Ludenberg de Góes. Grande imprensa. Ludenberg Góes. São tempos muito bonitos, né, pra gente. Muito bonito. Se você está falando do Ludenberg de Góes, ele foi meu primeiro chefe, na verdade, porque eu fui admitido pelo Rossi. O Góes era o editor de esporte na época. Ele e o Luiz Carlos Martins. Luiz Carlos Ramos, desculpa, eu já mudei o nome. Eduardo Martins era um colega nosso. O Luiz Carlos Ramos trabalhava com o Góes. E aí o Góes era muito rigoroso. Foi um bom professor, na verdade. Né? Porque, não, isso aqui não está bom, vai lá e escreve de novo. Claro. Né? E muitas vezes eu tive que reescrever, você vai aprendendo, né? Como diz o poema lá do Carlos Drummond de Andrade, amar você aprende amando, né? Sim. O jornalismo você aprende fazendo no dia a dia. Né? Escrevendo, exatamente. A sua vida pessoal, Allen, você é casado? Casado pela 3ª vez agora. Porque vez. Eu casei muito cedo. Logo que eu entrei no jornal, eu era muito... E está a Mônica? Sim, aí a Mônica, que nós somos casados, vai fazer 42 anos. 42. Né? Mas teve 2 casamentos? Eu tive um primeiro casamento, logo que eu comecei a trabalhar no jornal, era aquela ilusão. Você começa a ganhar dinheiro, você acha que você já tem capacidade de ser chefe de família. Que é o bom, né? Você não tem maturidade. Então, foi um casamento levemente conturbado. Né? Tive 2 filhos desse primeiro casamento, nós nos damos maravilhosamente bem até hoje. Né? Depois tive um segundo casamento. Mas há 42 anos conheci a Mônica. Aqui é o seu filho. Esse é o Renato, o mais novo. Aqui é a minha filha mais velha, a Gabriela, com a minha neta, que minha filha é dentista e a minha neta está no último ano de odontologia também. E você falou que já tem bisneto? Eu tenho uma bisneta, na verdade. Da minha segunda filha, a Karina, que é fisioterapeuta, olha, essa é minha bisneta. Sua bisneta, olha que coisa linda. Muito linda, é uma coisa emocionante, viu? Acho que não tem nada melhor, né? Não tem. É para você ver para onde o seu DNA está indo, né? Exatamente. Você tem uma família muito bonita. Nós somos 6 irmãos. Essa foto de cima, esse foi do aniversário eu acho que de 99 anos de minha mãe. Foi pouco antes dela falecer. Eu sou mais velho. Depois vem o Nelson, que é arquiteto, um arquiteto até bem conhecido aí no mercado. Ele é professor do Mackenzie. Entre os projetos dele, ele fez a Sala São Paulo, para você ter uma ideia, aqui na Estação Júlio Prestes. A sua mãe chegou bem pertinho dos 100 anos, né? Bem perto. Ela faleceu com 99 anos e 6 meses. Mais 6 vezes faria 100 anos. Vítima de Covid. Mas foi uma... O seu primeiro emprego foi, então, em 1967, no Estadão. Na verdade, eu já tinha trabalhado antes... Primeiro como office boy de uma agência de propaganda. Aí, depois de um tempo, eu fui promovido para assistente de mídia. Não tem nada a ver com mídia atual, né? Naquele tempo, o assistente de mídia, o que eu fazia? A denominação era outra, né?
Na base, porque hoje o profissional de mídia, ele faz um planejamento muito cuidadoso onde que você vai inserir cada anúncio. Se você vai colocar num jornal, numa revista, numa emissora de rádio, TV... Onde é que vai dar o melhor resultado? Hoje você tem redes sociais. Naquele tempo, basicamente, você tinha jornal, revista, um pouco de rádio e televisão. Ainda estava em 62, você não tinha. Claro que tinha propaganda em TV, né? Sim. Mas era um mercado muito, muito menor. E o assistente de mídia, naquele tempo, eu datilografava, basicamente era o seguinte: nós tínhamos uma grande imobiliária na época, que ela anunciava quintas e domingos no classificado do Estadão. Aí tudo que eu fazia era preencher aquela fichinha, quinta e domingo, do ano inteiro. Esse foi o grande trabalho que eu fiz na propaganda brasileira. Né? Depois disso eu trabalhei na Philips, a empresa holandesa, como auxiliar de documentação. Eram todos cargos de aprendiz, né? E aí, finalmente, né, fiquei um ano me preparando para o vestibular, quer dizer, era o terceiro colegial, trabalhando já sem trabalhar, eu dava aula particular nessa época, e aí foi a oportunidade que veio. Entrei na veterinária e logo em seguida... E no Estadão você ficou quantos anos? No Estadão eu fiquei de 67 até 75, eu fiquei reportagem, depois repórter especial. Logo depois eu estudei economia e fui para a seção de economia como editor. Editor, na época, era mais o fechador. O nome que me vem à mente agora é o Rolf Kuntz. Rolf Kuntz trabalhava no Jornal da Tarde. A gente trabalhava no mesmo andar, só que ele trabalhava no Jornal da Tarde ou no Estadão, mas o mesmo grupo. Né? Eu substituí o Rolf Kuntz na Gazeta de Santo Amaro. É verdade. Ele saiu de lá para ir para o Estadão. Grande jornalista. E eu fui para o lugar dele. Grande figura. Muito culto. Você assumiu a função de secretário gráfico quando tinha que acompanhar censores da Polícia Federal. Esse é um episódio... Época difícil, hein? Época difícil. Foi um desafio, porque foi por volta de 71, 72, o Alfredo Buzaide era o ministro da Justiça. Sim. E ele estabeleceu naquela época, era o governo militar, estabeleceu naquela época que haveria censura à imprensa. Mas a censura era baseada no seguinte: o Ministério da Justiça, por intermédio da Polícia Federal, emitia um comunicado, telex naquela época que se usava, e era enviado para todos os jornais dizendo: olha, tal tema não pode ser publicado. O Júlio Mesquita Neto e o Rui Mesquita, os dois irmãos, eram os diretores do jornal. O Júlio Mesquita Filho, não lembro se ele já estava vivo ainda, mas ele já estava afastado da direção. Aí o Júlio Neto e o Rui disseram o seguinte: eu não aceito isso. Isso soa para mim como autocensura. Eu não vou tirar nada, eu vou publicar o que eu acho que eu devo publicar. Porque o leitor tem o direito de saber o que está acontecendo. Sim. Essa é essa visão dele. Que é correta, né? Correta, eu concordo plenamente. O que foi feito? Falou: olha, vocês querem censurar? É um problema de vocês. Mas se você publicar alguma coisa, a gente recolhe o jornal. Bom, mas aí o prejuízo é muito grande. Mas nós podemos colocar um censor lá dentro. Alguém da Polícia Federal. E ele vai dizer se pode sair. Bom, tudo bem. Então, esse episódio começou nesse período, eu não lembro exatamente. Há um livro chamado Mordaça no Estadão, foi escrito pelo José Maria Mairim, que já falecido, né? E que ele conta todo esse episódio, como ele começou a acontecer, como a família Mesquita se recusou a cortar as coisas por conta própria. Aí o censor ia toda noite para lá. Eu trabalhava já tinha tido essa experiência na política, na economia, e logo na sequência eu comecei a trabalhar na política nacional, com Lourenço Dantas Mota, que era o editor, porque eu tinha que assumir essa outra função por determinação do Júlio Neto e do Oliveiros Ferreira. Aí eu ia para a oficina, tinha que ter alguém que tinha conhecimento no jornal, já alguma vivência, e que tivesse vivência também nessas áreas que
que eram críticas na época, que era basicamente a área de política para a área de economia, né? E que você tinha que substituir essas matérias. Aí veio um impasse, Fausto. Bom, que eu vou substituir a matéria por outra matéria? Eu vou cortar e deixar a matéria vou substituir aquele trecho? Não, nós temos que fazer alguma coisa, essa era a visão da direção, nós temos que fazer alguma coisa que caracterize claramente que aquele material foi retirado. Aí vieram as receitas. Começaram com as receitas de bolo, né? Poemas e coisas. Depois, para facilitar, foram gravadas já, foram feitas, já deixadas prontas, impressas, trechos dos Lusíadas de Camões. Então, quem abrisse o jornal na época ia achar muito estranho, no meio, onde cabia, por exemplo, o editorial do Estadão, que era a famosa página 3, você, de repente, naquela coluna, você tinha os Lusíadas de Camões. O que significa isso? Então, aquilo começou a correr entre as pessoas, os assinantes antigos do jornal. Naquela época, o Estadão, eu acredito que se não era o maior, disputava o primeiro lugar entre os maiores jornais, com uma tiragem, acho que de perto de 400 mil exemplares diários. Era muito grande. Muita coisa. Quinta e domingo, com os classificados, então, era uma Domingo coisa... era um jornal pesadíssimo. Pesadíssimo. Eles faziam o jornal em duas partes, e ele era distribuído para as bancas. Todos chegavam os classificados de um lado, depois a parte inicial do jornal, o próprio jornaleiro montava e vendia o jornal daquele tamanho enorme, né? Mas esse período, então, da censura, eu fiquei lá até 73, 74, que foi isso. Tem até foto minha que saiu no jornal. Tem um fotógrafo, Rolando de Freitas, que foi um grande fotógrafo do Estadão. Ele tirou fotos escondidos. Você não podia tirar, né? Porque era alguém da Polícia Federal que estava lá, né? Então tem foto, apareceu eu magrinho, com 26 anos de idade, recebendo o censor. Era uma responsabilidade grande, né? Mas a gente tinha consciência de que estava prestando um serviço que depois teria continuidade. Quando esse livro do Mayrim foi publicado, muitas daquelas matérias que foram censuradas foram publicadas, como teriam sido as matérias publicadas na versão original. Naquela época, como você falou, do censor, comigo na Bandeirantes, veio pelo Telex uma notícia sobre a cassação de um deputado. Sei. E eu não sabia que não podia divulgar. E eu divulguei. E aí deu problema. Mas também foi a única coisa que aconteceu comigo nesse período de ditadura. E não é bom para ninguém ditadura, né? Não é bom, né? A gente vivia um pouco assustado, né? Principalmente quem trabalhava em jornal na época, você sabendo que você tem um censor, você tomava cuidado até com o que você falava, né? Não vamos, certos comentários... O Allen, o Estadão hoje é um tabloide, né? Você é a favor disso? Sabe, Fausto, é difícil responder. Eu acho o tabloide, de um lado, é um jornal prático para ler, mas a gente foi criado com o jornalão, não é? Sim. Aquele formato grande, a gente aprendia a ler o jornal, às vezes você... Mas na Europa já era diferente. Já era diferente, na Inglaterra principalmente era diferente. O tabloide, ele tem um formato cômodo para ler, né? Ele ficou um jornal mais simples. Hoje as tiragens são muito pequenas, né? Hoje as pessoas, o leitor de jornal somos nós, da nossa geração. Dificilmente você vai ver um garoto, hoje se fala muito nas gerações, né? Geração Z, Y e tal. Você não vai ver a garotada lendo jornal, nem revista você vê lendo, né? Hoje o pessoal está muito ligado em redes sociais e tudo isso, né? Acho que as coisas evoluem. O tempo vai passando, é difícil você afirmar que todos os meios um vai substituir o outro. Mas, de alguma maneira, a comunicação tem evoluído muito em função da velocidade da informação, né? Hoje as pessoas têm acesso imediato à informação. A gente, no tempo de jornal, você deve lembrar muito bem disso, a gente festejava o fato de viver a notícia na véspera. A gente tinha
A gente tinha conhecimento das coisas que as pessoas teriam conhecimento um dia antes. É. Aquilo que a gente já sabia, eles só iam saber na manhã seguinte. É. Hoje tudo acontece ao vivo, né? É. Naquela época, na Bandeirantes, a gente dava à noite, eu tinha como obrigação ligar para os jornais e saber a manchete do dia seguinte. Sim, eu lembro disso. E dependendo da manchete, eu pedia para o jornalista que me atendia comentar alguma coisa. Sim. Ou seja, a gente furava o jornal. Tanto a Folha como... Aí, quando perceberam isso... não davam já a manchete. Aí cortaram. Não davam mais a manchete. Era uma maneira de a gente furar. É verdade. Né? E havia muito isso, né? Quando você falar de furo, né? Hoje, falar furo de reportagem, acho que é uma expressão que caiu em desuso, né? Quem inventou isso foi o Alexandre Kadunki, que era um senhor jornalista. É verdade. Na época era ele na Bandeirantes e o Fernando Vieira de Mello na Jovem Pan. Jovem Pan. Né? Eu nunca trabalhei em jornal na grande imprensa, sempre rádio e televisão, né? O texto é diferente, né? Tem outro ritmo, é verdade. Outro ritmo. Depois do Estadão, você se tornou editor de revistas técnicas do grupo Visão. É verdade. Isso foi por volta de 75. Eu tinha trabalhado na economia... 75? 75. O Robert Api, que era um dos editores, porque eu fui editor de economia, mas era editor executivo. Eu simplesmente fazia os títulos, distribuía as matérias dentro das páginas, mas quem determinava o tom das matérias, quem determinava o que era importante e prioritário, eram os dois realmente chefões, que era o Frederico Heller, um austríaco, que era uma grande cabeça, e o Robert Api, que era um francês, pai do Bernard Api, que hoje é uma figura muito conhecida dentro da economia. E eles eram duas figuras que tinham um conhecimento tremendo, tanto que eles tinham linha direta com Delfim Neto, com toda a equipe econômica. Então, a gente tinha muito esse trabalho. Quando eu saí do Estadão, eu saí, na verdade, por convite do Api. O Api falou, olha, a revista Visão tem revistas técnicas, eles estão procurando um editor, alguém que possa contribuir lá. Eram 4 revistas, dirigente industrial, dirigente construtor, dirigente municipal, cada uma ligada a um nicho, né? Uma, obviamente, para industriais, outra para construtores, outra para prefeitos e administradores públicos. Né? E havia também o dirigente rural. O dirigente rural, eu era subeditor, na verdade, e comecei a trabalhar com jornalismo técnico, que é um outro ritmo de jornalismo, uma coisa muito diferente do jornalismo diário que a gente fazia. É mais lento, né? É mais lento, exige muito mais precisão e uma interação diferente com as fontes. Quando você faz uma entrevista para um grande jornal, você tem liberdade de interpretar e de escrever aquilo que você acha que é o mais correto. Quando você está fazendo um trabalho de jornalismo técnico, tem muito um lado, digamos assim, didático. Você está transmitindo conhecimento técnico e científico. Então, muitas vezes você prepara a matéria, volta àquela fonte, conversa, fala, escuta, está correto aqui, olha, aqui é mais correto você dizer isso. Você tem que ter mais cuidado com a terminologia técnica, né? Não pode ser muito impreciso. Então, foi uma escola fantástica durante esse período. E, na sequência, acho que passados assim, uns 2 ou 3 anos, o próprio pessoal da Visão me convidou para ser editor de economia da revista Visão. Sim. Naquele tempo, o Frederico Branco, que havia trabalhado no Estadão, era o editor de política internacional da Visão. Logo depois ele saiu. E eu assumi as 2 funções, a política internacional e a economia na Visão. E fiquei lá até 81, começo de 81. Em 81 você foi para o outro lado do balcão, né? Foi trabalhar na Bayer. Na Bayer, exatamente. Foi uma experiência muito interessante. Foi convite? Como é que aconteceu isso?
Na verdade, o Carlos Brickman, velho amigo meu. Carlinhos Brickman. Que saudade. Ele tinha uma grande amiga, Bia Bansen também. Beatriz Bansen havia trabalhado no Jornal da Tarde e ela tinha uma assessoria. Carlinhos chegou a trabalhar depois com ela nessa assessoria, Bansen e Associados, né? Depois ela foi morar em Portugal. Hoje eu sei que ela já voltou ao Brasil, mas ela está fora da nossa área. E ela comentou, falou, olha, a Bayer está procurando um assessor de imprensa na época. Eles têm lá um gerente de relações públicas chamado René Gallet, um alemão, e eles estão procurando alguém para trabalhar nessa área. Se te interessa? Aí eu fiquei interessado, eu já estava, sabe, o dia a dia do jornalismo às vezes é um pouco cansativo. Eu falei, será que se eu mudar para uma multinacional, uma empresa altamente organizada, né, com presença internacional... E o salário era maior também. O salário era maior, os benefícios maiores, né? Falei, olha, vou tentar. E fui para lá, fiz o teste, gostaram de mim, deu tudo certo. O próprio presidente da época, o Rolf Löschner, falou, você não acha que vai ser complicado você mudar de jornalismo? O jornalismo tem uma outra dinâmica, você tem o seu dia a dia diferente. Será que você vai se dar bem aqui? Falei, olha, eu acredito que eu já cheguei numa idade que eu quero ter um pouco mais de tranquilidade, tenho filhos, eu quero ter um pouco de estabilidade, né? E o jornalismo não te dá toda essa estabilidade, né? E eu tenho uma grande admiração pela Bayer e tudo, né? Tem até uma história familiar. O meu padrinho, que eu comentei, meu padrinho era um palmeirense chamado Galiano, tio Galiano Faedo. Meu tio Galiano queria que eu fosse palmeirense. Mas eu me dava muitíssimo bem com ele, e ele era carpinteiro. E ele trabalhava na Bayer. A Bayer tinha uma unidade perto do centro de São Paulo, onde as embalagens dos produtos eram feitas em umas caixas, e essas caixas eram feitas por esse pessoal. Ele era um dos carpinteiros que fazia esse trabalho, né? Então eu já tinha tido essa ligação emocional e familiar com a Bayer, mas foi uma experiência espetacular. Eu tive a oportunidade de viajar para a Alemanha, conhecer a Bayer lá, estagiar lá. É uma outra disciplina, uma outra mentalidade. Foi realmente um período de aprendizado muito bom. Que bom. Né? Quantos anos você ficou lá? Fiquei até 88. Né? 88 que eu resolvi fundar uma agência, que é a Word de Comunicação, que eu tenho até hoje. Né? Ela tem... Mas na Bayer você tem alguma coisa, algum projeto que você lembre que você instituiu? Na Bayer, durante o período da Bayer, já na fase final, a gente criou 2 livros, que eu não participei diretamente, mas a gente criou 2 livros que a gente pegou. A Bayer foi um dos grandes, ou talvez um dos maiores anunciantes brasileiros nos anos 30, 40. Os anúncios da Café-Aspirina, principalmente, a Café-Aspirina era o carro-chefe da Bayer naquela época. Se a Bayer é bom. Se a Bayer é bom, era muito em função disso. O Bastos Tigre, o famoso Bastos Tigre, ele era um publicitário, bibliotecário, ele tinha várias formações, e ele foi o criador do slogan Se a Bayer é bom. Ele tinha outras coisas famosas. Não é? Você lembra que a gente falava... veja, ilustre passageiro, que belo tipo faceiro você tem ao seu lado. Mas acredite, quase morreu de bronquite. Salvou-o o rum creosotado. ele era autor desse texto. Sim. E de muitos outros. Né? Então, naquela época, os anúncios eram quase individualizados. Fazia um anúncio, na semana seguinte já fazia outro. Então, nós resolvemos fazer o seguinte, vamos fazer um livro com os reclames da Bayer. Aliás, o título Reclames da Bayer não é meu, quem sugeriu esse título foi o Antônio Alberto Prado. O Prado foi um colega do Estadão e depois me sucedeu como gerente de comunicação da própria Bayer. Né? Nós tivemos até um período juntos, eu estava saindo, ele entrou e aí ele sugeriu esse nome. E toda pesquisa iconográfica, vamos chamar assim, foi no Arquivo do Estado,
foi feita pelo Zélio Alves Pinto, irmão do Ziraldo. Irmão do Ziraldo. Tanto que o Zélio me chama de alemão. Eu não tenho nada de alemão, mas como eu era funcionário da Bayer, ele me botou o apelido de alemão. Agora, em 82, você morou na Alemanha. Era por causa da Bayer? Foi um estágio, na verdade, que a gente fez o estágio inicial. Sim. Lá em Leverkusen, que é onde é a sede mundial da Bayer, onde tem o famoso time do Leverkusen 04. Quanto tempo você ficou lá? 6 meses, é uma coisa muito curta, né? Sim. Foi mais de aprendizado. Quando eu voltei, aí eu assumi, logo depois o René Gallet saiu e eu assumi a gerência da área. Aí o próprio presidente da Bayer falou, agora você tem que aprender alemão. Agora, como você acabou de falar, as diferenças culturais, em comparação ao Brasil, eram enormes, né? Eram enormes, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Né? Não só na disciplina do trabalho, essa convivência, mesmo por um período curto, num país altamente civilizado, disciplinado, aquela coisa de você pisou na faixa de pedestre, todos os carros param e você atravessa, você não vê lixo na rua, né? A maneira como as pessoas se tratam, a própria maneira como as crianças são educadas, né? Então, aquilo representava um choque enorme, né? Você voltava para o Brasil e falava assim, eu gostaria muito de fazer alguma coisa para ajudar a mudar e ser parecido. Né? Você falava alguma coisa em alemão ou não? Aprendi a falar razoavelmente bem. Eu entendo, hoje eu diria, né? Mas dá para falar uma frase assim. Eu entendo, né? Um né? pouquinho porque eu estudei, eu fiz o curso primário no colégio Porto Seguro. Então, era verdade, era um colégio bilíngue. Então, mas só que a gente deixa de falar, depois vai esquecendo, né? O meu cargo já tinha um nome, porque em alemão às vezes as pessoas falam, tem palavra muito longa. Na verdade, são palavras compostas, são várias palavras. O meu cargo em alemão chama-se Öffentlichkeitsarbeitsleiter, que é gerente de relações públicas. É um nome. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Atua em congressos e seminários técnicos, né, Ale? Isso já Como é que está essa área aí? Olha, essa é uma área que eu faço, na verdade, que foi um trabalho que eu comecei a fazer para a Credit Citrus. A Credit Citrus é uma cooperativa de crédito, acho que é a maior cooperativa de crédito do Brasil. No ano 2000, mais ou menos, ela tinha entrado numa nova fase. O cooperativismo de crédito brasileiro teve um período de formação a partir dos anos 80. Houve cooperativas anteriores, mas a partir dos anos 80 ela entrou numa fase, vamos dizer assim, moderna. Sim. Tá? Roberto Rodrigues tem muito a ver com isso. Havia um cooperativista um gaúcho radicado em Santa Catarina, chamado Mário Cruel Guimarães, que também teve grande participação nisso. Então surgiram algumas lideranças e o cooperativismo de crédito entrou numa nova fase com o cooperativismo de crédito rural, naquela época. Hoje, isso evoluiu para cooperativas de livre admissão que trabalham com qualquer categoria profissional. Sim. E no ano 2000, já tinha sido fundado o Banco Cooperativo do Brasil. Então, as cooperativas ganharam autonomia. Antes havia um banco, chamado Banco Nacional de Crédito Cooperativo, que garantia autonomia para as cooperativas de crédito. Em 1990, quando o Collor assumiu, o Banco Nacional de Crédito Cooperativo foi extinto por ele. Quando ele começou ele queria simplificar a máquina estatal. Então, o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto Brasileiro do Café, várias autarquias, enfim, foram todas extintas. Mas isso foi extinto assim de uma canetada e o cooperativismo ficou a pé. Não tinha mais salão de cheque, não tinha nada, né? Aí vieram convênios com o Banco do Brasil, o cooperativismo voltou.
Bom, contando toda essa história para chegar no seguinte. No ano 2000, as cooperativas já tinham autonomia. Então, elas começaram um novo processo de prestação de contas para os cooperados com assembleias grandes. E aí nós começamos a discutir como fazer uma assembleia bem feita. Vamos fazer roteirizada. Então vamos criar como se fosse um script de um programa, do começo ao evento, fim. Né? Era um evento completo, inclusive ajudando os diretores que iam falar a falar melhor, a ajustar. Olha, o que você vai dizer? Vamos copidescar, vamos ajustar e editar os discursos. E com isso eu comecei a trabalhar nessa área, de um lado, organizando essa parte formal da Assembleia, e a partir daí eu trabalhava como mestre de cerimônias também, apresentava, formava a mesa, né? No momento das perguntas a gente comandava. Olha, e você com toda essa experiência, sim, você acha que o agro vem salvando o nosso país nos últimos anos? Com certeza, vem salvando o nosso país há muitos anos. Eu tive a oportunidade até de escrever vários livros nessa área, viu, sim, Fausto? E, com certeza, nós temos principalmente, eu acho que o grande diferencial do agro brasileiro é a base científica que se formou ao longo da história. Sabe? Porque nós temos uma história rica, né, de café, de cana, mas o que tornou o agro brasileiro diferenciado foi a pesquisa científica. Foi o desenvolvimento de soluções. O Pedro II dizia já no Segundo Império, né, que o Brasil seria grande se tivesse ciência própria. Depois dele, você vê que coisa curiosa. Já vou falar um pouquinho sobre esse livro, o Fausto, mas que coisa curiosa. Você sabe que depois do Pedro II, o único governante brasileiro que tinha uma preocupação genuína e dizia assim, o Brasil só vai ser grande se ele tiver ciência própria, foi o Juscelino Kubitschek. Antes dele, houve algumas iniciativas de apoio à ciência, do próprio Getúlio Vargas, houve alguma coisa depois, durante o período do governo militar, mas nada, assim, vamos dizer, do ponto de vista filosófico, de acreditar na ciência. E o Pedro II, que no dia 2 de dezembro, que amanhã completaria 200 anos de idade, ele fundou em 1887, o decreto dele, foi fundado o Instituto Agronômico. Ele tinha o nome de Imperial Estação Agronômica de Campinas. Campinas não era só o município de Campinas, era uma região grande que hoje engloba quase 30 municípios daquela região, e era a região para onde tinha migrado a cafeicultura, porque tinha terras melhores, e era onde estavam os líderes do agro brasileiro na época. E aí ele fundou essa estação, né? Ele já tinha fundado algumas escolas de agricultura, em Pernambuco, na Bahia, para formação de técnicos. Mas esse foi a primeira instituição de pesquisa agronômica do Brasil, e a mais antiga em operação até hoje. Em segundo lugar, você colocaria a construção civil? Eu acho que a construção civil, sem dúvida. Construção civil. É que dá mais emprego, né? É o que dá mais emprego. E quando a gente fala em construção civil, você tem não só a construção civil habitacional, que ela tem muita força, mas você também tem toda a parte da construção pesada, toda a infraestrutura que a gente precisa ter, né? São Paulo hoje é uma cidade que vive em obras, né? Vive em obras. Você anda por São Paulo, você vê uma obra... Condomínios, prédios em tudo quanto é lugar, aquelas casinhas pequenas onde eram pequenas mesmo. As empresas compram uma área enorme, constroem um prédio maravilhoso. Eu comentei com você que eu morei no bairro do Brooklyn, Monções, a gente morava, né? A rua que eu morava, Rua Los Angeles, metade do quarteirão, a casa que eu morava, foi demolida. Hoje é um prédio. Isso aconteceu com dezenas e vai acontecer com muitas outras ainda, né? Você vai vendo isso em vários bairros. Quem fica muito tempo sem vir a São Paulo, toma um susto quando chega aqui. Eu me assusto. Eu mudei para Ribeirão Preto há 12 anos
É, Ribeirão Preto. Por que você foi para Ribeirão Preto? Em função desse meu trabalho com cooperativismo, principalmente. Porque como as cooperativas para as quais eu trabalho, elas são em Bebedouro, a sede delas, Sim. embora elas tenham filiais em mais de uma centena de municípios, mas eu fiquei mais perto lá. Sim. E a família da minha mulher, da Mônica, o avô dela era de lá, o pai dela nasceu lá também, ela já conhecia a cidade, ela foi batizada lá, então gostava da cidade também. E Ribeirão Preto é uma cidade espetacular. Sim. espetacular. Fala um pouquinho sobre a cidade. Hoje ela tem quase 700 mil habitantes. Né? Ela é sede, por exemplo, da principal feira do agronegócio brasileiro, que é a AgriShow. É uma feira que foi criada no final dos anos 80, começo dos anos 90, pela ABAG, né? Pelo Roberto Rodrigues, estava à frente, com o objetivo de ser uma feira de dinâmica, onde as máquinas e os equipamentos pudessem ser demonstrados. Hoje isso já não acontece. Ela é um centro universitário muito importante. A USP de Ribeirão Preto é uma referência tanto na área de economia quanto na área de medicina, principalmente. Hoje você ouve falar muito de pesquisas na área de médica que estão sendo desenvolvidas lá na USP de Ribeirão Preto. Mas você tem outras universidades. A UNAERP, que é a universidade local, é muito boa. A Barão de Mauá é outra universidade também bastante conhecida. E a cidade foi planejada, né? Houve um prefeito lá, o Jabali, ele dá nome inclusive a um parque. Ele pensou muito na expansão da cidade. Porque a cidade estava concentrada no tempo dele num determinado perímetro. E como que nós vamos fazer com que essa cidade cresça de uma maneira racional, que seja confortável até para organizada, né? Organizar. Hoje, Fausto, você atravessa a cidade, você vai de um lado para outro, praticamente todos os bairros, você vai por avenidas largas, com canteiro central, arborizadas. Então, muita gente que vem do exterior fala assim, eu me sinto no Canadá, eu me sinto nos Estados Unidos. Né? O centro da cidade, ele continua guardando aquele aspecto de todas as cidades antigas, meio apertada, às vezes um pouco congestionada, mas, de um modo geral, a cidade toda ela se descongestionou. Você está por lá há 11 anos, mais ou menos. 12 anos, 12 anos. 12 anos. Eu moro já numa área afastada. Da minha janela, pra você ter uma ideia, eu trabalho a maior parte do tempo em home office. Do meu lado esquerdo, eu abro a janela, eu vejo uma mata lá no fundo, canavial. É gostoso, eu tenho uma paisagem totalmente verde, viu? Já fez sua roda de amigos? Fiz. Eu não tenho muitos amigos assim, mas tenho bons amigos. Sim. Né? Eu tenho mais amigos aqui de São Paulo, que nos visitam lá e que ficam conosco. Sim. Né? Sim. Mas é uma cidade... Gosto muito de uma coisa que é cervejarias artesanais. Né? Ô, Allen, você vai fazer 80 anos. Vou fazer em janeiro agora 80 anos. Eu também em janeiro, mas um pouquinho mais, 83. Um pouquinho mais. Você disse para mim que quer continuar trabalhando. Não vou parar. Não vai parar. Não. Eu sempre brinco que eu faço o que eu gosto do que eu faço e ainda me pagam para fazer. Então... Você me contou uma história de uma pessoa que se aposentou no bastidor. Repete. É verdade. Você sabe, eu tive um colega que trabalhava comigo na Bayer. Ele era assessor de imprensa da Bayer. E ele contava essa história para a gente. O pai dele trabalhou 35, 40 anos, aquele tempo que sempre na mesma empresa, fiel, não é? Sim. Quando ele se aposentou, numa segunda-feira, primeira segunda-feira do período de aposentadoria, ele foi para a mesa tomar café, a família tinha o hábito de tomar café com todo mundo junto. Falou, hoje eu vou tomar café de pijama. Sentou lá, tomou café e falou, agora eu vou ler o meu jornal de pijama, sentou no sofá da sala e ficou lá silenciosamente. Passado algum tempo, o pessoal falou, ele está muito silencioso. Foi lá ver, ele tinha morrido sentado, lendo o jornal, no primeiro dia de aposentadoria. Eu tenho a impressão
Pode ser que o estresse da mudança, o estresse não é só por tristeza, às vezes você pode ficar estressado por excesso de felicidade, né? Ele saiu da rotina dele, né? Saiu da rotina, foi uma outra... eu acho que eu acho essa história incrível. Ele estava muito emocionado com aquilo e apagou. De pijama no primeiro dia. No primeiro dia de aposentadoria. Uma história... Trabalhou e... Quer dizer, ele não aproveitou nada da aposentadoria. Quer dizer, ele aproveitou aqueles minutos de tomar café com a família de pijama e sentou lá para ler o jornal. Então, eu na verdade, eu não quero, eu gosto realmente do que eu faço. Acho que... E outra coisa, na verdade, eu acho que o nosso trabalho, esse trabalho de comunicação, você está sempre ajudando as pessoas de alguma maneira a formar opinião, a tomar decisões melhores, a fazer uma compra com mais consciência. Então você está sempre tocando vidas, né? Isso. Hoje se fala muito em saúde mental, né, Allen? Muito. O que você tem a dizer sobre isso? Por que isso hoje? Eu acho que a gente lida hoje com um volume de informações monumental. São informações tanto de interesse para você, quanto de interesse para outras pessoas. O noticiário é uma loucura, na verdade, né? Hoje você não consegue mais distinguir o que é bom, o que é ruim, porque todas as coisas vêm muito misturadas. Ao mesmo tempo, você tem um volume de, vamos dizer assim, de obrigações. Você faz uma quantidade de coisas. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no Estadão, só para exemplificar. Sim. Chegava no Estadão, eu lembro que eu chegava 12h20, primeira obrigação que a gente tinha, ler o jornal, que a gente já tinha lido parte dele, para você se informar. Então você tinha tempo naquele momento para ler o jornal, às vezes você tinha um jornal concorrente também para ver o que tinha saído, aí você recebia a sua pauta. Eram 1 ou 2 matérias que você saía, ia lá, fazia a matéria, voltava, sentava, escrevia, entregava, o editor lia, muda aqui, muda aquilo, faz um título. Era assim que a coisa funcionava. Você vê hoje um jornalista no dia de hoje, você assiste, por exemplo, no noticiário de televisão, ele fala de 10 assuntos, às vezes, no mesmo horário. Né? Hoje, a gente lida tudo pela internet. Antes, você mandava uma carta para a pessoa. Hoje, você manda e-mail, recebe e-mail. Tem gente que pega... Eu nunca fiz isso, mas eu estou cansado de ver gente pega o WhatsApp, por exemplo, e deixa na velocidade 1,5, velocidade 2, porque ele quer ouvir com mais rapidez as informações que ele recebe. E ele conversa com uma quantidade de pessoas. Um vendedor antes visitava uma pessoa de manhã, outra à tarde. Hoje ele conversa com dezenas de pessoas, recebe dezenas de impulsos. Somando tudo isso, eu acho que o cérebro humano ele não se adaptou na mesma velocidade em que essas coisas aconteceram. Lá atrás, na década de 60, sim, comecinho de 71, os repórteres saíam para a rua, chegavam na redação, liam os jornais sim, e saíam para a rua. Isso. Não saíam com pauta. Muitas vezes você não saía com pauta. Não saía com pauta. Iam procurar notícia. Era o Ferreira Neto, isso, era o Bahia Filho, isso, era o Newton Flora. Era. Enfim, uma série de repórteres. Goulart de Andrade, você encontrava. O Milton Parron, na Jovem Pan, né? e tantos outros saíam para buscar notícia. Hoje não, né? Hoje sai pautado. Hoje sai pautado. E se sair fora da pauta, o repórter fica meio perdido. É verdade. Não é? É verdade. Eu acho que valia mais o passado, sabe? E eu acho que hoje o jornalismo você tem um excesso de especialização. E isso, na minha visão, isso acaba sendo um pouco complicado. Porque você, às vezes, passa a ter uma intimidade tão grande com uma determinada área. Você está cobrindo, por exemplo, o Congresso.
você acaba entrando na intimidade do funcionamento do Congresso, que você acaba se esquecendo um pouco da importância que aquele trabalho do parlamentar tem para a população. Então, muitas vezes você está lá comentando um negócio, fulano tá com uma briga partidária, ou então fulano apoia, não apoia, não apoia. E cadê o leitor? Cadê a população nessa história? O que isso representa? Claro, muita gente lembra disso, mas muitas vezes não se lembra. Fica aquela coisa como se a briga partidária ou as disputas internas fossem mais importantes do que o efeito do trabalho do político para a população, né? Quando eu falei dos repórteres da Bandeirantes, eu esqueci, eram muitos, né? Esqueci de citar o Tico-Tico. Tico-Tico era uma grande figura. Era um senhor repórter. Ele foi dos Diários Associados, né? Um grande repórter. Depois foi da Bandeirantes também. Também foi. Eu tinha laços de amizade com ele e com a família dele. Como é que foi você lançar o seu primeiro livro, Cooperativismo há um século e meio construindo o bem comum? Então, essa foi uma coisa interessante, que é desdobramento do jornalismo, né? Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro e, na verdade, não é bem um livro, é um opúsculo, é um livrinho relativamente pequeno. Eu já tinha começado a trabalhar para uma cooperativa e nós criamos naquela época um concurso para as crianças. Esse já é um livro posterior, depois eu vou falar um pouquinho sobre eles também. Esse, inclusive, eu não tenho a capa dele. Esse era um livro voltado para crianças, para mostrar um pouquinho o que era o cooperativismo. Era uma linguagem um pouco mais leve, né? Com frases mais curtas, um vocabulário mais simples. E aí a gente fez um concurso com as escolas da cidade de Bebedouro, onde as crianças liam esse material e depois iam lá responder perguntas sobre esse livro. Então, e aí foi um exercício muito interessante, porque era um livro ilustrado, um artista gráfico maravilhoso, chamado Jorge Zaiba, tem um traço incrível. Ele é quem fez todas as ilustrações. Então, o livro contava um pouquinho o que é cooperativismo, quais são os símbolos do cooperativismo, enfim. Então, esse foi uma experiência muito interessante por esse contato direto com esses leitores pequenos, né? E esse Acreditando no Brasil? Esse já é um livro, isso já tem muito a ver até com a minha convivência com os alemães. Você vê que o livro tem um subtítulo, que na verdade é a tradução do título em alemão, né? Von Brasilien überzeugt, que significa... É um livro, eu fui contratado pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha para escrever um livro falando sobre a presença do alemã na economia e na cultura brasileiras. E aí saiu esse livro, que é um livro, eu acho que é de 2000 Tem um ano, eu tenho isso tudo registrado, eu não lembro exatamente o ano, 2008, 2012, eu acho que foi um pouco antes de eu mudar para Ribeirão Preto. Acho que foi 2008, se eu não me engano. Então, foi muito interessante descobrir coisas, por exemplo, que na frota de Pedro Álvares Cabral já tinha alemão que dava aula de alemão, né? Descobrir coisas como o Brasil ter uma cidade bilíngue, a única cidade oficialmente em que se fala alemão e português, oficialmente, não como uma coisa só cultural, que é a cidade de Pomerode, né, em Santa Catarina. Essa é uma cidade onde todo mundo fala alemão e português e tudo se passa, né? A primeira cooperativa de crédito brasileira, que foi fundada em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, foi fundada por um padre suíço, e o estatuto da cooperativa e o nome original da cooperativa era em alemão. Então, a quantidade de coisas assim de influências, vamos chamar assim, da Alemanha na vida brasileira é muito grande, né? Então, Olha, está aparecendo aqui o nosso portal. Sim. É um belo portal, por sinal, viu? Obrigado. Eu estou renovando o meu convite a você para escrever artigos sobre o que você quiser. Vai ser um grande prazer, Fausto. O prazer será meu em publicar, tá bom? Eu
Uma pergunta, Sim. o seu livro, contando a sua história, quando é que vai sair? Na verdade, você sabe, eu ainda não me dediquei a fazer isso. Mas Eu quero fazer. Você precisa deixar o legado. Porque tudo que eu escrevi até hoje tem muito a ver com essa experiência jornalística. São livros em que eu conto ou história de empresas, ou histórias de algum determinado segmento, que aconteceu com esse livro da Alemanha, né? Ou livros dos quais eu participei como coautor, falando muito sobre cooperativismo, vários sobre agronegócio, mas nenhum livro... O primeiro livro autoral meu, mas também falando, procurando transmitir conhecimento, é um livro que vai ser lançado no dia 10 de dezembro, chamado O Dom da Cooperação, e o subtítulo é Seu Extraordinário Poder Transformador da Sociedade. É um livro que eu conto, na primeira parte, toda a trajetória do cooperativismo no mundo, desde os primórdios, as primeiras experiências de organizações coletivas, que ainda sem as regras do cooperativismo. E a segunda parte eu dedico a contar, de forma resumida, a história da Coopercitrus, que é uma cooperativa agropecuária, e da Credcitrus, essa cooperativa de crédito que eu comentei. Sim. E contando como essas cooperativas, como o cooperativismo, ele é irradiador de prosperidade. Porque a cooperativa, resumidamente, é uma organização econômica, é uma empresa, só que de propriedade coletiva. Em vez de você ser um banqueiro, que você tem 6 donos de um banco que tem 6 milhões de clientes, você pode ter uma cooperativa em que você tem 180 mil cooperados, que são 180 mil donos dessa cooperativa, em que eles prestam serviços a si próprios e participam dos resultados. Então, esse arranjo coletivo, que não é bem conhecido e nem é bem entendido, na minha opinião, e aí eu vou repetir as palavras do Roberto Rodrigues, ele diz o seguinte: olha, cooperativa é a forma mais avançada de organização econômica da sociedade. Allen, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Como é que você compara a imprensa de hoje com a imprensa de ontem? Olha, são duas coisas diferentes. Eu acho que o jornalista de hoje... Eu não tenho formação universitária como jornalista, né? Eu, como muitos colegas, vários sim, tiveram, mas muitos aprenderam fazendo, lendo muito no dia a dia. Então, eu acho que o jornalista de hoje, com formação, ele acaba tendo um arcabouço teórico de comunicação que a gente não teve, não é? No entanto, a gente tinha um idealismo, um faro, uma coisa um pouco diferente, porque o jornalista de antigamente ele era muito mais a vocação, alguém que gosta de ir atrás de informações, de notícias, e contar para os outros, e contar isso de uma maneira atraente, de uma maneira que também, como a gente comentou, que ajude as pessoas a tomar alguma decisão. Então, a diferença que eu vejo hoje, claro que você ainda vai encontrar muito idealismo e tal, mas é um pouco diferente. Eu acho que a comparação é um pouco injusta em termos de qualidade de formação que você tem de um lado, mas por outro lado a maneira de fazer, a dedicação é uma outra coisa. Não, era muito menos burocrático, era um negócio assim, você não dormia, você varava a noite escrevendo, cobrindo coisas e achava ótimo e nunca reclamava, né? Allen, eu espero que a próxima vez que você vier aqui, você me conte como está o livro pessoal seu, contando a sua história, que é maravilhosa. Você é um exemplo a ser seguido por muitos jovens aí que querem fazer jornalismo, né? Obrigado, Fausto. Olha, eu fico muito grato com a sua presença. Chegamos no final, infelizmente. Que pena, foi tão rápido, viu? Não doeu nada. Não doeu nada. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Eu é que agradeço mesmo. É uma oportunidade muito valiosa. Muito obrigado. E tenho certeza que o espectador adorou a sua entrevista, porque
Você ensinou muita coisa que muita gente não sabe. Essa história desse senhor que se aposentou e no primeiro dia de aposentadoria faleceu, também é para a gente pensar bem, né? Claro. Então vamos continuar trabalhando, que é melhor. A morte não dá muita lição para a vida, né? Exatamente. Obrigado a todos e até a próxima.